Como manter a constância? Para algumas pessoas isso é mais fácil, né, de você colocar a coisa numa rotina. Para outras pessoas isso não é fácil. A primeira coisa que você precisa observar, né? Eu sou uma pessoa que tem facilidade de uma rotina ou não? Certo? Isso é uma coisa. Outra, como são os projetos que eu faço? Eu tenho vontade, né? Então, assim, eu faço projetos interessantes que me dão vontade de me envolver com eles, ou eu fico fazendo coisas meio aleatórias só porque eu tenho que ter constância. Entende? Isso é bem diferente uma coisa da outra. Quando você tem um motivo interessante, é parecido com aquele post um pouco que eu coloquei no Instagram outro dia, falando disso, né? Falei assim, ó, essa questão da paciência, né? O que acontece? A constância, a paciência, porque elas conversam, né? A constância e a paciência. Você, na verdade, o que você precisa? Você precisa encontrar a sua inspiração, encontrar o seu motivo, qual é esse projeto que você está fazendo, ele te envolve, ele não te envolve, você tem vontade. Às vezes você vai lidar com uma baixa de vontade, às vezes você vai precisar dar uma forçada, sim, isso existe também, tá, gente? Não é sempre que é super tranquilinho, mas entenda que são várias coisas conversando, né? Não adianta marchar, não adianta simplesmente bater continência e falar agora todo dia às 5 da manhã. Às vezes você precisa disso também. Então, repara que o que eu estou falando é uma coisa assim, é de você amadurecer um olhar para as suas necessidades. Entende isso? Para a sua, de novo, identidade. Uma coisa, cada pessoa é de um jeito. Se eu falar assim, gente, o método de você fazer constância é você agora fazer tal. Eu acho super difícil isso. Uma coisa de colocar uma coisa marchando, eu organizo um pouco, para mim dá certo algumas coisas, mas algumas não dá certo. Eu simplesmente não cumpro. Por quê? Porque precisa ter um conteúdo de interesse. O conteúdo de interesse é que faz você se vincular. Estou tentando me encontrar na linguagem, na técnica. O que fazer? A técnica, ela é sim uma parte da linguagem, claro, né? A linguagem visual que você usa, a técnica, ela faz parte dessa linguagem visual. A temática, ela é uma outra parte, certo? Temática é o tema que você vai desenvolver, que você vai trabalhar e tal. E aí, o que acontece? Pode ser que você comece o seu primeiro estímulo para fazer a sua arte, ele pode ser um estímulo de linguagem. Por exemplo, quando a gente faz lá dentro do Arte Jornada, e tem uma aula que a gente trabalha com estímulos sonoros. Ele é um estímulo sonoro, o que você faz? Você escuta e você se relaciona com aquela sonoridade. O som, gente, o som tem sons que são suaves. A gente consegue traduzir isso, não é? Um som pode ser suave, ele pode ser macio, ele pode ser impactante, ele pode ser violento, ele pode ser aconchegante. Um som, não estou nem falando de música, hein? Então, inclusive, a gente reconhece a intenção de uma pessoa só pelo timbre, da sonoridade da voz, né? A pessoa chama seu nome, você fala, vixe, tá brava. E às vezes não tá nem gritando. Não é assim? Então, o que acontece? A gente tem, retomando, a gente tem então, dentro lá do Arte Jornada, né, do curso, o que a gente tem? A gente tem uma parte que é dessa parte mais sensorial. Então, você pode ter um estímulo para você fazer sua arte que seja, por exemplo, como esse sonoro. Então, você vai pegar o som, certo? É uma linguagem, você vai lá e você vai traduzir aquela sonoridade numa linguagem técnica, né, de você, como que você expressaria, como você representaria aquele som no seu traço, do seu lápis, do seu nanquim, da sua aquarela, o que é que você vai usar ali na hora, né, naquele processo. Aí você vai fazendo. O que acontece? Essa é uma parte. Aqui a gente partiu, né, de um impulso, né, de um input, né, um estímulo, que ele é a ver com a sua sensação e com a técnica, certo? Então, sensação, sensibilidade e técnica, beleza? Então, isso aqui é uma parte. Então, sensação, sensibilidade e técnica. A técnica, gente, se a sua técnica você está desenvolvendo, ela não está te ajudando a desenvolver a sua sensibilidade, se você não está fazendo isso conjunto, né? Você vai até ter umas habilidades, mas você não vai saber muito como se apropriar disso. Então, tem aqui, paralelo com isso, né, a temática, o que acontece? Mas o que é interessante você pensar também? Lá, por exemplo, no Arte Jornada também acontece isso. Você vai lá e eu te conto, quando você começa a trabalhar com a audição, onde que mexe em você, né? Nos seus registros, na sua história, na sua temática da sua vida, entendeu? E você vai conduzido para uma reflexão que ela
é de autoconhecimento, de você saber, nossa, olha como isso é para mim, como essa questão do acolhimento, onde que eu estou com isso, será que eu preciso dar mais contorno, ou menos contorno, o que está acontecendo, tem muito controle, não tem muito controle, então você agrega uma coisa na outra, certo? Então, nessa hora, a gente está usando o estímulo também é sonoro, mas você está desenvolvendo uma questão temática, entende? Então, pode ser que você tenha começado pelo estímulo técnico e só do reflexo, mas depois você vai para a questão temática. Então, uma coisa que eu estou querendo dizer, uma coisa é interessante que aquelas coisas dialoguem, porque senão você vai gerando uma qualidade de cisão. Você fala assim, vou ficar só com a parte técnica, né, a linguagem e a técnica, e você vai perdendo contato com o que isso faz com você em essência, em você mesmo, né, no seu processo, na sua psique, no seu caráter, enfim. Então, tem um monte de coisa. Agora, se você também ficar só preso nessas questões do que isso faz com você e não vai para uma parte técnica e sensorial, você também acaba perdendo, porque você fica cabeção e não acontece arte nenhuma.